Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Como é bom poder voltar a essa casa querida, essa igreja amada, Igreja Batista de Zona Sul, que tem sido fiel, tem sido parceira, tem sido instrumento de Deus nas nossas vidas. Nós somos missionários, como missionários nós somos as flechas, e a igreja é como um arco. E nós louvamos a Deus porque ao longo desses 15 anos, essa igreja tem sido fiel, cooperadora, intercessora. Pastor Marcelo tem sido um amigo e tem sido uma bênção poder caminhar com os irmãos. E nessa manhã, antes de trazer a palavra que vai ser pregada, nós como família estamos aqui diante dos irmãos como vossos missionários para prestar um relatório missionário. Assim era também no início da obra missionária. Os missionários que foram enviados, Paulo, Barnabé, depois Silas, eles retornavam de vez em quando para a igreja de Antioquia, para a igreja que havia enviado, trazendo então o relatório daquilo que Deus estava fazendo através da vida deles, por meio da igreja, porque a obra missionária ela é feita em equipe, irmãos. Os missionários, eles não estão isolados ali, eles precisam de um apoio, eles precisam de um suporte, e como é bom estar do outro lado do mundo e saber que aqui na nossa terrinha, no lugar onde nós crescemos, né, como indivíduos, a gente morava aqui nesse condomínio Itamaraty. Não sei quantos dos irmãos moram aqui no Itamaraty, mas nós saímos daqui. A primeira escola do Felipe foi a Escola Vida. E hoje o Felipe já está com 18 anos, já está na universidade, lá na Lituânia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas essa aqui é a nossa origem. Como é bom voltar para casa. E como é bom, pastor Marcelo, ser reenviado por essa igreja que nos enviou há 15 anos atrás. Né, Virgínia? Pois é uma alegria imensa estar aqui novamente, em família, né? Porque essa é uma parte da nossa família, que sempre nos acolhe com muito amor, muito carinho. E é tão interessante esse projeto de Deus, essa visão de Deus de família. Porque, irmãos, onde quer que a gente vá, que tem um filho de Deus, a gente sabe que é família, que é irmão. Não importa se na Romênia, se na Lituânia, onde for, se é um filho de Deus, é família. A gente se sente acolhido, se sente em casa. Então é uma alegria estarmos aqui, sendo abraçados pelos irmãos. Esses irmãos deste lugar que tem sido bênção para esta localidade e também para os confins da terra, porque os irmãos estão conosco. E falando de família, gostaríamos de compartilhar um pouco com os irmãos como foi o nosso último ano. Nós tivemos um ano, esse último ano que passou foi um ano assim cheio de desafios e mudanças para a nossa família, família de carne e sangue. E nós queríamos falar um pouco, né, sobre pais e filhos, que é isso que está batendo no nosso coração agora. Ano passado tivemos muitos desafios com os nossos pais, tanto o meu pai quanto o pai de Jorge. Eles passaram momentos difíceis de internação em hospital, meu pai fez cirurgia. Foi um momento muito difícil, de muita oração, foram meses de hospitais e médicos e de incertezas. Irmãos, é muito difícil, é uma das partes mais difíceis para o missionário que está no campo, essa distância da família, essa impotência de estar presente, de estar atuante. Mas nós temos um Deus que opera, não importa onde estejamos, Ele está operando. E hoje nós estamos comemorando, estamos aqui, tivemos a oportunidade de estar aqui com os nossos pais e comemorar, abraçá-los e comemorar essa vitória, essa bênção que Deus deu, porque eles estão saudáveis, estão bem, estão em vitória. Falamos sobre pais e vamos falar sobre os filhos. Estamos vivendo uma nova etapa na nossa família, a etapa do ninho vazio. Nossos filhos vieram aqui, pequenininhos, 4 e 5 anos, quando nós fomos para a Romênia. E hoje as asas cresceram e eles voaram. E estamos vivendo essa fase do ninho vazio. Felipe e Elisa cresceram. Essa foto aqui tem um pouco mais de um mês. E foi a nossa última foto juntos, quando nós os deixamos lá na universidade, né? Os deixamos lá, demos as costas com lágrimas nos olhos, e eles ficaram na Lituânia, e nós viemos para cá. Mas por que Lituânia? Eles não estavam na Romênia?
Lituânia foi uma porta que o Senhor abriu para eles. Eles gostariam muito de estudar, eles tinham isso no coração, de estudar numa universidade cristã, que fosse em inglês e que fosse lá para os lados lá da Europa. E nós orávamos por isso, e Deus abriu essa porta. Essa universidade veio até nós, né? Ela mandou um e-mail para a gente, oferecendo, e aí a gente entendeu que era realmente o caminho que o Senhor tinha. E, irmãos, para a glória e honra de Deus, tanto Elisa quanto Felipe tiveram portas abertas ali, foram bem recebidos, estão com bolsa de 100%. Os dois. Então, assim, nós louvamos a Deus pela confirmação e pelo milagre, porque foi milagre que o Senhor fez. Então, tem a dor da distância, mas uma coisa a gente tem certeza, eles agora estão trilhando o caminho que Deus tem para eles, né? Passaram um tempo, a gente sempre costuma falar, vivendo com o Deus dos pais deles. Agora eles vão realmente experimentar o Deus deles, né? Com os desafios que eles têm pela frente. E orem por eles dessa fase nova deles, né? De grandes desafios, mas que é tudo para a honra e glória do Senhor. O próximo. A próxima imagem, eu gostaria de rapidamente falar para os irmãos como nós estamos nos sentindo nesse processo de mudanças que vivemos nesse ano. Foi um processo que a palavra-chave foi transição. Transição em vários aspectos da nossa vida e da nossa família. É muito interessante, quem cuida de plantas ou quem se interessa por plantas, sabe que, às vezes, uma planta num vaso, irmãos, missionário, transcultural, eu digo transcultural porque todos nós somos missionários, né? Mas alguns são missionários com mala, né? Outros missionários sem mala, né? Então, o transcultural é aquele missionário com mala que está plantado num vaso. Ele não está plantado no chão, está plantado num vaso. Só que chega um momento em que esse vaso se torna pequeno para as raízes que cresceram, para o tanto que aquela planta cresceu. E o jardineiro olha para aquilo e diz, não, esse vaso está pequeno, vamos aumentar o vaso. E começa a fofar a terra para ele poder tirar da melhor forma possível aquela planta dali. E nós passamos por essa fase do Senhor afofar a terra, começar a dizer, olha, a nuvem está levantando, vamos aí, vão se preparando aí que o movimento vai chegar, a mudança vai chegar. E em vários aspectos essa mudança chegou. Até que chega o momento em que o jardineiro ele tira aquela planta do vaso. E aí, irmãos, é o momento que nós estamos vivendo hoje. É o momento em que a planta fica sem chão, sem o solo. E é assim que nós estamos sem chão. Aquele momento da poda, podam-se folhas, galhos, raízes. Nós estamos sem chão, estamos no ar. Mas, irmãos, nós estamos no melhor lugar, que é nas mãos do jardineiro. Estamos nas mãos do Senhor. Nós não temos casa ainda. Nós não temos, como o Jorge gosta de dizer, eu não tenho uma chave no bolso. Não tenho. Nós deixamos tudo. Só pegamos coisas pessoais para fazermos a mudança para Portugal, que é para onde o Senhor está nos mandando agora. É o novo vaso. E estamos no ar, esperando o agir do Senhor. E aí é quando o jardineiro acomoda aquela planta num novo solo, num novo jarro. Mas aquela planta, a tendência dela é murchar, porque ela não estava acostumada àquele ambiente, àquele novo solo. E é isso que nos espera, irmãos. Vai ser um período de adaptação, um período novo de desafios, tudo de novo. Nós vivemos desafios quando chegamos na Romênia e agora vamos viver desafios também, chegando em Portugal. Até que a nossa esperança é que possamos florescer novamente naquilo que é o objetivo do Senhor para nós, para a nossa família e para o reino.
Que esse é o principal, o reino de Deus, o jardim que Ele preparou para todos nós. Amém. E a próxima imagem, então, ela vai falar, vai explicar o que significa esse vaso maior. Qual é a ideia? Qual o nome desse vaso, né? Então, há um ano atrás, nós recebemos um desafio do nosso diretor da CEPAL para assumir toda a área transcultural da nossa missão. E nós entendemos que era a vontade de Deus para nós, oramos sobre isso, passamos por um processo de discernimento, conversamos com nossos pastores, mentores, e entendemos que esse é o chamado. Vimos no mundo espiritual a nuvem se levantar e entendemos que o Senhor nos escolheu e nos deu essa grande tarefa e esse grande privilégio. O que significa isso de forma prática? Até o ano passado, nosso foco era um país, a Romênia. Agora nós conseguimos passar a CEPAL para as mãos de um romeno, concluímos essa etapa do nosso trabalho, nos tornamos dispensáveis, que é o foco de todo missionário transcultural. Você vai para um lugar para se tornar dispensável, porque você conseguiu preparar líderes que possam assumir o seu trabalho ali, e o Senhor então tem nos dado esse novo desafio, que é cuidar de todo o trabalho da CEPAL fora do Brasil. A CEPAL tem 120 missionários. Parte desses missionários estão no Brasil e parte desses missionários, mais ou menos a metade, está fora do Brasil, nesses 12 países que nós estamos aí, que estão escritos para os irmãos. E nós, então, agora somos responsáveis por esses trabalhos, por esses países. Então, ao invés de estar apenas com um país, agora temos 12 países na nossa responsabilidade. Então, a Igreja Batista Zona Sul não está apenas agora na Romênia, através da nossa família, está em 12 países. Na África, na Ásia, na Europa e na América Latina. Amém, irmãos? Então, precisamos do apoio dos irmãos ainda maior, das orações, do cuidado dos irmãos, porque estamos juntos nessa obra para a glória de Deus. O último slide que eu queria mostrar fala sobre um dos ministérios que Deus tem nos dado, que é chamado Abraço do Pai. Então, o nosso tempo ele é focado na CEPAL e também é focado nesse ministério, que começou de uma amizade entre eu e mais 2 amigos que estão nessa foto de baixo aqui. A gente crescendo em amizade, em partilha, Deus nos chamou juntos para esse ministério chamado o Abraço do Pai. Que ministério é esse? Nós viajamos para lugares onde equipes missionárias nos convidam para promover retiros de espiritualidade. No primeiro culto eu falei o seguinte, eu aprendi com a Russell Shedd o seguinte: a coisa principal é ter a coisa principal como coisa principal. Você pode dizer isso comigo? A coisa principal é ter a coisa principal como coisa principal. E a coisa principal para o missionário é a vida dele com Deus. E o campo missionário, com todos os seus desafios, a batalha espiritual, as lutas, a distância da família, do país, falta de sustento, dificuldades com vistos. Os irmãos não têm ideia dos desafios que os missionários transculturais passam. E Deus nos deu esse chamado para a gente fortalecer os braços, o coração dos missionários que estão lá nos campos mais remotos, levando assim um tempo de refrigério da alma, um convite ao retorno ao lugar do qual a gente nunca deve sair, que é o abraço do Pai. E tem sido, irmãos, uma delícia, uma maravilha, poder conhecer tantos missionários de tantas culturas e poder, assim, juntamente com eles, buscar esse abraço do Senhor, o abraço do Pai, se sentir acolhido, protegido e guardado. Mas, para isso também, continuamos precisando das orações, da cobertura espiritual dessa igreja, porque nós estamos entrando em terreno do inimigo. Porque o que mais o inimigo quer é que missionários voltem para suas casas, ele gera problemas, conflitos internos, conflitos externos nas equipes missionárias, e nós estamos aí avançando nesse terreno minado, e por isso, irmãos, eu falo com todo cuidado e com todo carinho, e assim, como eu gostaria que as minhas palavras penetrassem o seu coração nessa manhã como uma flecha. Lembrem de orar por nós, orem por nós. Eu sei que a gente ora muito pelas nossas necessidades, pelos nossos desafios, mas lembrem também de tocar o mundo através da sua oração. A oração, ela não tem barreiras. O mundo espiritual não tem tempo nem espaço.
Você, seja aqui do Itamaraty, seja aqui de Nova Parnamirim, onde quer que você esteja, quando você dobra seus joelhos para orar pela obra missionária, pela nossa família, você está abençoando as nações. Você está tocando esses lugares através da oração. Porque eu aprendi com a mãe de Analice, a irmã Alice, né, Analice? Que a oração é a chave da vitória. Amém? Posso contar com as orações dos irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu queria, por falar em oração, Virginia, queria convidar o pastor Marcelo, porque nós fomos enviados há 15 anos atrás dessa igreja, que eu acho que era diferente, não era assim, né, pastor? 15 anos atrás o prédio era diferente, a igreja também era diferente, mas agora nós estamos sendo reenviados e nós queremos ser reenviados pelos irmãos. Queria convidar os irmãos para ficarem de pé, estender sua mão para cá, o pastor Marcelo também vai orar, ele vai conduzir como o Espírito Santo colocar no coração dele, mas nós precisamos da cobertura espiritual dos irmãos. Os irmãos estão percebendo o nível ao qual Deus nos chamou pela sua graça, não porque nós sejamos preparados, melhores do que ninguém, é a soberania de Deus, é o chamado do Senhor. Eu até falei no primeiro culto, né, pastor, que eu estava semana passada lá em São Paulo, em Araraquara, e o irmão chegou para mim no final e disse assim: pastor, eu admiro sua coragem. Eu disse para ele: irmão, não admire não, porque coragem seria se eu ficasse aqui no Brasil, porque é coragem, tem que ter muita coragem para desobedecer a Deus. Justamente porque eu não tenho coragem, eu estou indo sendo guiado pelo Espírito e direcionado pelo Espírito Santo, porque eu não tenho coragem de desobedecer a Deus. Então, não é coragem, irmãos, é a graça, é o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos faz fazer todos esses movimentos. Eu até falei no primeiro culto também, foi mais difícil sair da Romênia do que sair do Brasil. Foi difícil, irmãos, a gente chorou pra caramba, até porque também deixando os filhos é um momento novo, difícil, mas nós estamos convictos 100%, não é 99,999, é 100% que estamos no lugar mais seguro e mais confortável da terra, que é o centro da vontade de Deus. E nós estamos juntos, amém, Igreja Batista Zona Sul? Vou chamar aqui para orar comigo o Paulo, pode vir, Paulo? Anilson, Cláudio, está por aí? Para vir para a gente estender as mãos aqui como diretoria, orar por esses amados. Alex, pode vir, eu não estou vendo o Cláudio, mas o Cláudio deve estar ocupado em alguma coisa. Vem a Alex aqui, representando o marido. Orar por esses amados aqui, pedir a graça de Deus sobre eles e reenviando, né? Como a gente viu uma vez. Adão, chega aqui. Adão, é Márcio que está ali, você que era Adão. Estou ceguinho, viu? Vamos orar, queridos. Estendo suas mãos. Pai, muito obrigado por esse momento. Há 15 anos atrás, nós orávamos por esse casal, lhes enviando, junto com várias igrejas do Brasil, enviando para a Romênia. Aprove o Senhor que ali eles tivessem um trabalho exemplar, que crescesse, como ele bem falou, se tornou desnecessário porque já treinou pessoas para fazer o trabalho no lugar deles. Imagino a dor da partida, a dor da separação, a dor de deixar os filhos na Lituânia, a dor de deixar a igreja da Romênia. Mas aprove o Senhor agora para um novo chamado, um novo momento, uma nova direção, Pai. E ali, a partir de Portugal, que estrategicamente fica melhor, eles puderem abençoar 12 países. Não é agora só um país, Romênia, mas agora são 12 países. A responsabilidade aumenta, com certeza as lutas vão aumentar, as dificuldades vão aumentar, mas também, Pai, com certeza as bênçãos irão aumentar. O crescimento deles irá aumentar, o crescimento espiritual dos teus servos irá aumentar. E eu louvo ao Senhor pelo aceite deles do desafio do Senhor. Abençoa o Ministério CEPAL, abençoa as igrejas que vão estar acolhendo os seus servos ali em Portugal. Mostra já a casa onde eles vão morar, como bem o Jorge falou. Ele não tem as chaves da casa ainda, mas o Senhor já sabe qual é a casa que eles vão morar. Que o Senhor apenas abra as portas e mostre o caminho e a direção de qual é essa casa para ele e para a Virgínia, Pai. Abençoa o tempo deles em Portugal, junto com esses outros 12 países, para que o teu nome seja proclamado,
para que vidas sejam alcançadas, para que o teu evangelho seja pregado, para que o abraço do Pai chegue no coração de vários missionários e missionárias, vários pastores e líderes que estão nesses países precisando do abraço do Pai. Nós, como igreja, louvamos ao Senhor por eles. E mais uma vez, como Igreja Batista Zona Sul, lhes enviamos, consagramos a vida deles ao Senhor mais uma vez, entendendo que o Senhor é aquele que fez e continuará fazendo a grande obra em suas vidas. No nome de Jesus, amém. A igreja diz amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Firme. Tamo junto. Valeu, querido. Tamo junto. Amém. Que bom, que delícia, né? Que bom é poder ser abençoado, ser enviado por essa igreja querida. Quero convidar os irmãos, então, para abrirmos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28. É o texto da grande comissão, um texto muito conhecido, mas nós não vamos começar a ler a partir do versículo 18 ou 19. Nós vamos começar do versículo 16, porque é importante entender um pouquinho sobre o contexto no qual essas palavras foram proferidas para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, eu vou ler na nova versão transformadora aqui, e a palavra do Senhor diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra e pedir que os nossos corações se transformem em terra fértil para receber a palavra, a semente da palavra. Eu queria convidar uma pessoa muito especial para mim para vir orar aqui na frente. Alguém que tem sido bênção para vocês aqui, mas que foi bênção grande para mim ali, quando eu era pastor ainda da Igreja Batista do Alecrim, é o Nilson. Ele foi meu vice-presidente durante algum tempo ali na Igreja do Alecrim, um amigo querido. Queria convidar ele aqui para orar nesse momento, agradecendo pela palavra, pedindo que o Senhor nos fale ao coração nessa manhã. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos por esse testemunho, Pai, porque reconhecemos, Pai, o teu poder, o teu cuidado sobre essa família, sobre o Jorge, sobre a Virgínia, sobre os seus filhos, Pai, e o quanto tu tens, Pai, falado aos corações dele e também atuado sobre a vida deles e sobre aquele povo ali na Romênia e toda aquela Europa, e o quanto eles testemunharam da tua palavra e puderam também testemunhar do teu poder sobre a vida deles, Pai. Nós queremos te pedir pela tua palavra, para que tu possas trazer hoje, pela manhã, aquilo que tu queres aos nossos corações através da vida do teu servo, Pai. Que tu continues abençoando a sua vida e da sua família, que nós possamos também ser abençoados essa manhã. Em nome de Jesus, amém. No tempo eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Nós dois, né? Mas foi um desafio grande, mas eu vou deixar ele falar, porque para não me emocionar aqui. Esse homem é chorão, e eu aprendi a chorar com ele também. E é de família, que o pai dele, irmão Elias, também é chorão, Eliseu também é. Não sei se Eliseu está por aí. Eliseu e Valéria também estão aqui, né? Na Zona Sul. Meus irmãos, eu escolhi, Deus colocou no meu coração, na verdade, começar no versículo 16, porque é importante, assim como eu falei, entendermos o contexto dessa grande comissão. Comissão é a autoridade e a responsabilidade dada para o cumprimento de uma missão. Isso significa comissão. E essa comissão foi recebida por todos nós que somos discípulos. Os discípulos ali estavam representados naqueles 11, por que não 12? Porque nesse contexto aqui histórico, Jesus havia morrido na cruz, já havia ressuscitado e já havia passado 40 dias andando na terra novamente, como o Jesus glorificado, né, como Jesus ressuscitado, e estava, então,
nesse momento, partindo para o Pai, na sua ascensão. E é interessante a gente observar que ele deu essa ordem para os discípulos e marcou um encontro com eles, e os discípulos, então, deveriam seguir a ordem dele e se direcionar para esse lugar. Por isso são 11, porque Judas já havia tirado sua vida, e eles obedeceram, então, a ordem do Senhor e foram para esse lugar. É importante a gente entender, quando a gente lê a palavra discípulo, aqui no Novo Testamento, o que seria discípulo para aquele tempo de Jesus. Então, a ideia é o seguinte: a escola hebraica ela tinha dois níveis de estudo. O primeiro era chamado de Bet Sefer, Casa do Livro. E os alunos de 5 a 12 anos, as crianças, tanto meninos como meninas, iam para a escola, que era geralmente na sinagoga, e aprendiam a Torá. Depois que eles completavam 12 anos, eles terminavam a Bet Sefer, e aí a maioria esmagadora dessas crianças eram enviadas para suas famílias para seguirem as suas vidas, geralmente trabalhando com seus pais nas profissões que eles tinham. Mas os melhores alunos, homens da Bet Sefer, eram então permitidos seguir um novo nível de educação, e eles entravam em algo chamado Bet Midrash, a casa do conhecimento. E lá eles passavam, então, a sua adolescência, parte da sua juventude, aprendendo o Antigo Testamento. Eles saíam dessa Bet Midrash sabendo, inclusive, livros inteiros do Velho Testamento memorizados, para vocês terem uma ideia do nível de ensino que eles tinham. Agora, quando eles terminavam esse Bet Midrash, esse segundo nível de educação, somente os melhores dos melhores dos melhores eram escolhidos a dedo para se tornarem o quê, irmãos? Discípulos. Discípulos de algum rabi. Então, o rabi, ele escolhia os melhores dos melhores dos melhores para viver 3 coisas com esses discípulos. No momento em que eles eram escolhidos, eles entendiam que aquilo ali era o maior privilégio da vida deles, e o alvo da vida deles daquele momento em diante era o seguinte: primeiro, andar com o rabi. Segundo, se tornar como o rabi. E terceiro, fazer o que o rabi fazia. Por que eu estou trazendo essa informação para os irmãos? Porque eu acredito que eu estou falando nessa manhã para um grupo de discípulos de Jesus, amém? O texto aqui não diz assim: ide e fazei batistas, ide e fazei evangélicos, ide e fazei pentecostais. O texto diz assim: ide e fazei discípulos. Então, como discípulos de Jesus que somos, tanto nós como vocês, nós temos um alvo na vida. O nosso maior alvo não é comprar uma casa própria. O nosso maior alvo não é galgar um nível de educação de pós-doutorado. O nosso maior alvo na vida é estar com Jesus, ser como Jesus e fazer o que Jesus fazia. Esse é o chamado do discípulo. E aqui nós encontramos esses discípulos entendendo esse contexto, vivendo esse contexto, recebendo uma comissão dada por Jesus, ou seja, a autoridade, a responsabilidade para o cumprimento dessa missão, mas nós vemos que a situação deles não era uma situação muito favorável, porque vocês veem aí no versículo 17, que quando o viram, o adoraram, mas a palavra de Deus, que é linda e que não mede esforços para mudar a realidade, o inimigo faz isso. O inimigo esconde, o inimigo, onde Deus bota um acento de exclamação, o inimigo bota uma interrogação. O inimigo tem essa característica, mas Deus coloca na sua palavra coisas muito claras e a verdade absoluta expressa ali. E o texto diz: uns adoraram e outros duvidaram. E não sei se você já reparou isso nesse texto, mas naquele momento Jesus havia ressuscitado, andado com eles. Eles tinham tocado as feridas de Jesus, eles tinham comido com Jesus, eles estavam ali a pedido de Jesus, pela ordem de Jesus, olhando para Jesus, e mesmo assim, alguns duvidaram. Como eles conseguiram duvidar? Mas antes de perguntar isso, ou ao invés de perguntar isso, eu quero dizer para os irmãos que eu me alegro quando eu encontro isso aqui, porque eu me vejo aqui, porque eu também duvido, muitas vezes. Eu também tenho momentos de incerteza, eu também tenho momentos de fraqueza, eu também tenho momentos em que eu
não estou tão seguro daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está mostrando. E a obra missionária também é para aqueles que duvidam. Talvez você olhe assim, mas olha, o que o pastor está falando aí de eu ser um discípulo, de eu andar com Jesus, de eu ser como Jesus, de eu fazer o que Jesus fazia, isso é só para pessoas do top do pastor Marcelo, do pastor Pedro, do pastor Paulo, isso é só para a nata. Não, meus irmãos, é para todos, todos. Jesus, ele deu a grande comissão para os dois grupos. Se eu fosse Jesus, eu teria separado aqui os grupos. Vocês que duvidaram, gente, olha, venham para a minha esquerda, segurem aí um pouquinho, eu tenho uma conversa para ter com vocês aqui. Mas vocês que adoraram, venham para o lado direito, que aí eu tenho uma grande comissão para dar para vocês. E de fazer discípulos, não. Jesus não separou, Jesus deu a grande comissão para aqueles que adoraram e para aqueles que duvidaram. E aí eu quero dar uma palavra para você que muitas vezes não se sente preparado para fazer a obra do Senhor. Você é membro de uma igreja, porque eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a gente não vai para a igreja, a gente é a igreja. Para com esse negócio de, vou para a igreja. Vai para a igreja hoje, fulaninha? Vou, irmã. Quer ir comigo? Esqueçam esse negócio de vou para a igreja. A gente vai para a igreja uma vez na vida. Quando a gente chega lá e a gente se converte, a gente se torna a igreja. Amém? Nós somos igreja do Senhor. Então, você que é igreja, você recebeu dons do Espírito Santo, você tem talentos, você tem uma capacidade de servir ao Senhor com a sua vida, com os seus dons, com os seus talentos, tanto no que acontece aqui nesse prédio, como o que acontece lá fora, nas casas, no dia a dia, no seu trabalho. Você é a igreja sendo enviada para a sociedade, e Deus te chama para fazer algo, para você fazer o que Jesus fazia. Lembra do que eu falei no início? Fazer o que Jesus fazia. Mas o inimigo vem e joga uma dúvida, ele joga uma palavra na nossa mente, dizendo assim: você não está preparado ainda. E aí você quer aguardar um momento de você se sentir preparado, e pela força do seu braço, você, eu preciso estudar mais, não, pastor, não posso trabalhar nessa área não, porque eu não estou preparado. Mas, meus irmãos, a obra de Deus é que nos prepara. Se você for esperar estar preparado, você nunca vai fazer nada para Deus, porque não é o nosso preparo, é o preparo que Ele dá de forma sobrenatural, a partir da obediência que a gente tem de responder ao chamado dEle e de pisar ali na beira do mar, e aí o mar se abre. Quando foi que o mar vermelho se abriu? Quando Moisés orou? Não, quando o povo deu o primeiro passo. Deus diz assim: diga ao meu povo que... E foi quando o povo marchou que Deus abriu. Quando Jesus curou aquele homem que estava no tanque de Betesda, Jesus diz: levanta, toma o teu leito. E ele foi curado quando ele levantou. Se ele não tivesse levantado, ele não teria sido curado. Foi ao levantar, ao obedecer, que ele foi transformado. Então, eu queria dar essa palavra para os irmãos, que a obra de Deus, ela é dada a todos os discípulos, mesmo que existam momentos que você não se sinta preparado, acione pela fé e deixe o Espírito Santo usar a sua vida, que a obra de Deus é que nos prepara. Amém? E aí, no versículo 18, nós encontramos Jesus se aproximando deles e dizendo que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E aqui a gente tem um princípio muito importante, o princípio da aproximação. Jesus, ele não deu a grande comissão da nuvem, gritando com os discípulos. Ele deu a grande comissão próximo dos discípulos. Ele se aproximou, quase como aquele técnico que reúne a sua equipe e que olha para cada um, olho no olho, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós precisamos andar perto de Jesus, precisamos estar perto, estar aproximados do coração de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos, e esse é o nosso chamado como discípulos. Lembra, qual o primeiro chamado do discípulo? É andar com Jesus. E muitas vezes o que nos impede de andar com Jesus são os nossos próprios hábitos. A gente não sabe que a gente pode orar dirigindo. A gente pode orar dirigindo, porque é possível orar de olho aberto. Não digo que você deve orar dirigindo de olho fechado, mas é possível orar de olho aberto. A Bíblia diz: orai sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Será que eu não vou mais cozinhar?
eu não vou mais lavar louça, eu não vou mais fazer compra no mercado, não vou mais trabalhar, eu vou estar o tempo todo de joelho no meu quarto orando. Não necessariamente, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Tudo que eu fizer, eu preciso manter um espírito de oração. Eu estava dizendo no primeiro culto que eu tenho uma palavra especial para os homens, porque eu sei que nessa igreja aqui, os homens são aqueles que lavam a louça nas suas casas. Amém? Olha, eu vi amém de homem, não vi nenhum amém de mulher. Interessante, pastor. Vou repetir. Eu sei que nessa igreja aqui, os homens é que lavam a louça. Amém? Amém. Então, homens, é possível lavar a louça da nossa casa em espírito de oração. Enquanto eu estou lavando a louça, profético, enquanto eu estou lavando a louça, eu estou ali glorificando a Deus. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és lindo. Jesus, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. É uma questão de desejar, irmãos, estar mais perto de Jesus. Às vezes a gente diz assim, pastor, mas eu não tenho tempo. Para você é fácil. Você tem um ministério de tempo integral. Você pode fazer isso, você pode ter tempo para dedicar. Não é uma questão de tempo, é uma questão de como a gente vai utilizar o tempo que todos nós temos, 24 horas. E nós podemos começar a inserir, a cultivar o jardim do nosso coração, buscando a presença de Jesus, estando mais perto dele. Talvez, se você tem uma pessoa na sua família, que você quer que essa pessoa seja salva, por que você não coloca no seu telefone um alarme, na hora que representa o aniversário dessa pessoa, para todos os dias, naquela hora, o alarme dá um toque e você está orando, Senhor, salva minha irmã, Senhor, salva meu filho. Talvez você tenha um filho que está fora da igreja, e o aniversário do seu filho é no dia 5 de maio. Aí você, às 5h05 da tarde, todo dia, coloca seu telefone para despertar, e às 5h05, toca ali e você faz uma oração. Jesus, salva meu filho. Onde quer que ele esteja agora, trabalha na vida dele. E aí você vai estar cultivando o seu coração, você vai estar encontrando situações práticas na sua vida, para que você possa estar se aproximando mais de Jesus, você possa estar mais perto de Jesus. É importante a gente se aproximar do nosso Rabi, irmãos, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E é importante a gente se alinhar à vontade dele e à autoridade que ele tem no poder do Espírito Santo. E aí ele diz, então, vão, portanto, vão, ou ide, ou indo, façam discípulos de todas as nações. Os que receberam essa ordem eram judeus, eram hebreus, e eles não podiam se aproximar de gentios. Jesus mandou eles àqueles que eles não iriam naturalmente. Jesus os tirou da sua zona de conforto. E assim também continua sendo. O Senhor nos chama àqueles que nós não iríamos muitas vezes naturalmente. Então, sabe aquela pessoa que está no seu trabalho, que você não estaria com ele se não fosse obrigado a estar? Deus colocou você ali com um propósito, para que você viva essa comunhão, esse relacionamento, e que você contagie o outro com a sua adoração. Por falar em adoração, é interessante que a palavra adoração, ela inclui nela a palavra oração, e inclui nela a palavra ação, amém? Então, oração, ação, adoração, é tudo a mesma coisa, está tudo ligado na mesma palavra, na língua portuguesa. Mas na língua hebraica, a palavra em hebraico para adoração, que é a palavra avad, para atos de adoração, é a mesma palavra trabalho. Não é interessante isso? Na língua inglesa isso fica muito claro, porque pastor Marcelo deve ter ouvido isso. Service, o que é service? É culto. Culto em inglês é service. Service lembra o que a gente? Serviço. Em romeno é a mesma coisa. A gente fala servitio, que é trabalho, e servitio divino, que é culto. Serviço divino. Em romeno, culto é serviço divino. Em inglês, a palavra para culto é serviço. Por quê? Porque no original, a mesma palavra para trabalho é a palavra atos de adoração. O que isso significa de forma prática? É eu entender que o meu trabalho é o meu ato de adoração a Deus. Que a adoração não é só aquele momento que eu entro na igreja, no templo, no domingo, e estou ali reunido com a igreja que se reúne,
e ali eu canto alguns cânticos de adoração, levanto a mão para Deus e pronto. A adoração é isso. Não, meus irmãos. Adoração é eu entrar no meu carro e ser o motorista de Uber e estar fazendo aquilo ali para a glória de Deus e abençoando cada pessoa que entra no meu carro e talvez colocando ali uma música cristã ou pedindo ao Espírito Santo que me dê uma palavra para abençoar aquela pessoa. Isso é culto, isso é adoração. É para isso que Deus nos chamou. Lembra que eu falei que o discípulo ele tem isso como meta principal da sua vida? É andar com Jesus, ser como Jesus e fazer o que Jesus fazia? Então, se você é uma cabeleireira, olha que oportunidade preciosa. Você toca cabeças das pessoas. No baixo espiritismo, irmãos, a cabeça é a coisa mais importante a ser consagrada. E Deus está colocando cabeças aí diante de você, mentes que você pode, como cabeleireira, estar ali tocando em mentes, com as suas mãos, que tem a unção do Espírito Santo. E ali você está cortando e está abençoando, e está orando por aquela pessoa, por aquela família. E aí você se coloca onde você estiver. Que profissional você? Qual é a área que você trabalha? É a área de saúde? Né? Cuidando dos sorrisos das pessoas, né, Jaciane? Trazendo bênção, orando, abençoando as pessoas enquanto você está cuidando. Meus irmãos, esse é o nosso chamado. Isso é ser igreja, irmãos. Porque quando eu digo que vou para a igreja, eu limito a minha vida espiritual a um horário e um dia na semana em um lugar. Mas quando eu me enxergo como igreja, enviado para a sociedade, cumprindo a grande comissão, que não é só dos missionários que estão nos 4 cantos aí desse mundo transculturais, como Virgínia falou, a única diferença é nós somos missionários com malas, vocês são missionários sem malas. Um coração com Cristo, um missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. E Deus nos deu um campo missionário a cada um de nós, e nós precisamos viver esse discipulado, viver a palavra, viver essa grande comissão, porque essas foram as últimas palavras de Jesus. Se você soubesse que você só tinha 1 minuto de vida, que palavras você escolheria? O que você diria? Quais seriam as suas últimas palavras? Jesus escolheu essas palavras, para vocês entenderem a importância dessas palavras para o coração do Senhor. E às vezes a gente faz tanta coisa para Deus, mas não faz exatamente aquilo que Ele falou que a gente deve fazer. E isso é para todos nós. E nós temos essa autoridade dada por Ele. E nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, essa é uma obra na qual toda a Trindade está envolvida, né? Jesus pagou o preço para que a gente possa viver essa obra. O Espírito Santo está ali guiando-nos em toda a verdade, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai está ali pronto para abraçar, para acolher, para receber os seus filhos de volta para casa. Receber os seus filhos de volta para casa. Estou lendo um livro muito interessante do Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo. Que livro fantástico, recomendo esse livro para os irmãos. E é tão interessante porque eu estou me enxergando ali como filho pródigo e como filho mais velho. Às vezes a gente tem a tendência de dizer assim, filho pródigo é aquele que está fora, filho mais velho é aquele que está dentro, mas nosso coração tem um pouco dos 2 filhos. Recomendo aos irmãos essa leitura. Tem um pouco dos 2 filhos. E Deus é o nosso Pai amoroso, perfeito, que nos abraça, que nos acolhe com amor incondicional. Mas nós precisamos desejar esse lugar nos braços do Pai. E muitas vezes, irmãos, desejamos o telefone, desejamos as redes sociais, desejamos mais o Instagram do que os braços do Pai. Quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos gastar mais tempo ou investir mais tempo na comunhão com o Senhor do que no Instagram, do que no Facebook, do que no WhatsApp, do que em qualquer outra rede social? Irmãos, existe uma rede que nos atrai, que é muito mais profunda, muito mais maravilhosa do que a rede das redes sociais. É a rede celestial, né? Atrair com cordas humanas, com laços de amor, diz a palavra de Deus lá nos profetas. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Que nós possamos buscar essa rede, buscar nos aproximar e nos envolver, e nos realmente aproximar mesmo, né? Conectar. Ao invés de estar conectado de forma virtual com as pessoas, com as coisas que estão acontecendo, que muitas vezes vai gerando inveja, vai só alimentando o pecado, né? Porque muitas vezes essa coisa de postagem nas redes sociais são colocadas ali, não estou dizendo que é o caso dos irmãos, porque eu estou falando agora da realidade da Romênia, tá?
Aqui no Brasil não acontece isso, mas lá na Romênia, na nossa igreja lá na Romênia, às vezes os irmãos postavam coisas nas redes sociais só para gerar aquela coisa assim de, olha, está vendo onde é que eu estou? Né? E você olha assim, ao invés de... Isso mina a nossa gratidão e vai trazendo problemas e pecados, só ampliando os pecados. Eu não estou dizendo que você deve tirar a sua rede social, porque às vezes pode ser bênção. Tem muita gente que posta coisas maravilhosas no Instagram, usa o Instagram como uma maneira de testemunhar da palavra de Deus. Não estou falando contra isso, mas eu estou falando o seguinte, que a coisa principal é ter a coisa principal como coisa principal. Que o Senhor seja aquele primeiro, a primeira pessoa que você fala de manhã, que seja o Espírito Santo. Amém? Por isso, desligue o seu telefone à noite, desligue a internet à noite. Deus, Ele quer as nossas primícias, meus irmãos. E nos primeiros minutos do meu dia, os primeiros segundos do meu dia, ao invés de olhar para os olhos de Jesus e dizer, obrigado, Jesus, que bom, obrigado, te amo, Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso. Senhor, o que a gente vai fazer hoje? Que aventuras a gente vai fazer hoje? Ao invés de ter esse tempo com Deus, a gente vai pegar o celular e vai ver quem me escreveu, o que aconteceu durante a noite. É uma questão de hábitos, meus irmãos, é uma questão de hábitos. Eu estou aqui só para relembrar os irmãos a importância disso. Não estou aqui para falar nada novo, estou aqui para falar que a oração, a palavra, o crescimento espiritual é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Não fique estagnado na sua vida espiritual, cresça, busque. Espírito Santo, qual é a estratégia para que eu esteja mais perto de Ti? Se você fizer essa pergunta, Ele vai levar você para lugares que você nunca imaginou, porque o Espírito Santo tem essa característica. Infelizmente, me falta o tempo para falar algumas experiências que eu tive nesse processo, mas eu digo aos irmãos, Deus, Ele é pessoal com cada um de nós, e Ele tem um propósito pessoal, especial, individual, com cada um, e Ele tem um caminho de crescimento para cada um de nós. E para finalizar, eu queria lembrar essa promessa que Ele tem para nós. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha é poder ter Jesus perto, e ter a autoridade, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é o mesmo que diz, eu estou convosco todos os dias. Então, não vivam as suas vidas baseadas naquilo que vocês podem fazer, naquilo que vocês conseguem fazer. Vivam entendendo a posição que vocês têm no mundo espiritual, que é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, está conosco. Todo o potencial que eu tenho para enfrentar as provas, para enfrentar as tribulações, enfrentar as dificuldades, já está em mim, já está comigo. É apenas crer, é apenas confiar e viver a cada dia essa realidade. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a realmente priorizar aquilo que é prioritário, a reorganizar a nossa vida de tal maneira que nós possamos incluir no nosso dia a dia mais e mais momentos para estarmos com Jesus, para sermos como Jesus e para fazer o que Jesus fazia. Que Ele nos abençoe.